Você já parou para pensar quando a sua história começou de verdade? Já se perguntou se a sua vida é apenas uma sequência de acontecimentos ou se existe um propósito maior por trás de tudo? Em meio à correria, às lutas e às dúvidas, será que você consegue perceber que Deus estava agindo muito antes do momento em que você clamou por Ele? Antes de orarmos juntos, é importante aquietar o coração e lembrar de uma verdade profunda. Tudo o que Deus fez por você em Cristo não começou na cruz. Antes mesmo de o mundo existir, antes de qualquer escolha sua, o amor de Deus já estava decidido. A cruz, o túmulo vazio e a ressurreição de Jesus não foram acidentes da história, mas o centro de um plano perfeito para resgatar, restaurar e trazer você para perto do coração do Pai. Em Cristo, Deus já liberou sobre sua vida bênçãos que não dependem do seu esforço, mas da graça dele. Você não está tentando ser visto por Deus. Em Jesus, você já foi alcançado, já foi amado e já foi incluído nesse plano eterno. Se essa verdade fala com você, escreva Amém nos comentários. A palavra nos ensina que em Cristo, você não vive tentando conquistar o favor de Deus. Você vive a partir do favor que já recebeu. As Escrituras dizem que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso significa que quando você está em Jesus, a sua vida não é marcada pela escassez espiritual, mas por uma herança já liberada. Perdão, reconciliação com Deus, paz interior, acesso à presença do Pai, o Espírito Santo habitando em você, a promessa da vida eterna e uma nova identidade como filho. Nada disso nasce do seu desempenho, mas flui diretamente da obra de Cristo. Muitas vezes, o inimigo tenta convencer você de que ainda falta algo, de que Deus está distante ou indiferente, mas a verdade é que o céu já se moveu a seu favor. Em Cristo, você não está do lado de fora esperando ser notado. Você já foi alcançado, já foi incluído e já está cercado pela graça. Quando você entende isso, sua fé deixa de ser um esforço cansativo e se torna um descanso confiante. Se essa palavra fortalece o seu coração, diga glória a Deus nos comentários. Quando a Bíblia avança um pouco mais, ela revela algo que muda completamente a forma como você enxerga a si mesmo. Antes de você escolher Deus, Ele já havia escolhido você. Antes do seu nascimento, antes dos seus acertos e até antes dos seus erros, o amor do Pai já estava direcionado à sua vida em Cristo. Você não é fruto do acaso. Não é um erro e não é uma tentativa. Você é resultado de uma decisão eterna de Deus. Ele o escolheu com um propósito: viver diante dele em santidade, não por medo, mas por amor. Essa escolha nunca esteve baseada na sua capacidade de ser bom o suficiente, mas na graça que flui do coração de Deus. O Senhor não o chamou por causa das suas obras, mas por causa do propósito dele. Mesmo quando você falha, o plano de Deus não é cancelado. Ele continua trabalhando, moldando e conduzindo sua história. Essa verdade cura feridas profundas de rejeição e devolve dignidade à alma cansada. Se você se sente alcançado por essa palavra, escreva Eu creio nos comentários. Desde o princípio, o pecado criou uma ruptura entre o ser humano e Deus. Aquilo que deveria ser comunhão se transformou em distância, e o coração humano passou a carregar culpa, medo e separação. Mas o plano do Pai nunca foi nos deixar perdidos. Em Cristo, Deus não apenas resolveu o problema do pecado, Ele nos trouxe de volta para casa. Quando Jesus foi à cruz, Ele tomou sobre si todo o peso que nos afastava de Deus. Cada falha, cada rebeldia, cada vergonha foi colocada sobre Ele. O que era nosso foi entregue a Cristo, para que o que é dele fosse entregue a nós. Por causa desse sacrifício, você não foi apenas perdoado, você foi adotado. Agora você tem acesso ao Pai. Você pode se aproximar sem medo e chamá-lo de Pai com confiança e intimidade. Em Jesus, Deus não fecha portas, Ele revela o caminho que já está aberto. Sua vergonha foi coberta, seu passado foi tratado e sua posição foi restaurada. Você pertence à família de Deus. Se essa verdade aquece o seu coração, diga Pai amado nos comentários.
A palavra nos conduz ainda mais fundo nessa verdade e declara que, em Cristo, você foi aceito, não tolerado, não suportado, mas plenamente recebido. Deus não olha para você através do filtro do seu passado. Ele olha para você através da obra perfeita de Jesus. Em Cristo você foi resgatado, comprado por um preço alto e precioso. O sangue de Jesus resolveu aquilo que você jamais conseguiria resolver sozinho. O peso da culpa foi removido, a dívida foi paga e o julgamento foi encerrado na cruz. Em Cristo, você não vive mais sob condenação. A sentença que havia contra você foi cancelada e agora o que permanece é graça. Muitas pessoas ainda vivem como se Deus estivesse irado, esperando uma falha para se afastar. Mas a verdade é que, em Jesus, você está coberto, guardado e reconciliado. Você não precisa mais se esconder nem carregar vergonha. Você pode se levantar com confiança, sabendo que foi perdoado e restaurado. Se essa palavra traz alívio ao seu coração, escreva "Sou livre" nos comentários. Deus não apenas escolheu, adotou, perdoou e aceitou você. Ele também colocou um selo sobre a sua vida. Quando você creu na mensagem do Evangelho, o Espírito Santo passou a habitar em você, como sinal de que agora pertence a Deus. Esse selo não é temporário nem frágil. Ele é a garantia de que o que Deus começou, Ele mesmo irá concluir. O Espírito Santo é a presença constante de Deus em você, mesmo quando suas emoções oscilam e sua fé parece fraca. Ele é a prova viva de que você não caminha sozinho. Em cada passo, em cada luta silenciosa, Deus está operando por dentro, fortalecendo, ensinando e conduzindo. Mesmo quando você não percebe, o Senhor está trabalhando na sua história. Ele não abandona obras inacabadas. Aquele que iniciou a boa obra em sua vida é fiel para levá-la até o fim. Essa verdade traz descanso ao coração cansado e esperança para quem quase desistiu. Se você crê que Deus ainda está trabalhando em você, escreva "Deus é fiel" nos comentários. Quando entendemos tudo o que Deus fez por nós em Cristo, a resposta natural do coração é desejar viver de maneira diferente, não por obrigação, mas por amor. Deus não nos chamou para apenas acreditar em verdades espirituais. Ele nos chamou para uma vida transformada, alinhada com aquilo que Ele é. Isso significa não permitir que os valores deste mundo moldem nossa forma de pensar, decidir e viver. Significa permitir que Deus renove nossa mente todos os dias, ajustando nossos desejos, curando intenções distorcidas e nos ensinando a amar o que é puro, justo e verdadeiro. Essa transformação não acontece de uma vez, mas é construída na caminhada diária com Deus. O Senhor nos convida a sair da superficialidade e a viver uma fé real, visível nos pensamentos, nas palavras e nas escolhas, não para nos destacarmos, mas para refletirmos a luz de Cristo onde estivermos. Se você deseja viver essa transformação no dia a dia, escreva "Quero viver para Deus" nos comentários. Em algum momento da caminhada, Deus nos chama a uma decisão sincera. Quem realmente governa o nosso coração? Não é possível viver dividido, tentando servir a Deus enquanto entregamos nossa confiança a outras coisas. Cristo não deseja apenas um espaço na sua vida. Ele deseja o centro. Seguir Jesus é reconhecer que não somos mais donos de nós mesmos. É permitir que Ele governe nossos planos, escolhas e desejos, mesmo quando isso exige renúncia. A cruz não é apenas um símbolo de fé, é um convite diário para morrer para o ego, para o orgulho e para tudo aquilo que tenta ocupar o lugar de Deus. Quando escolhemos viver para Cristo, deixamos de ser guiados pelo medo, pelo dinheiro, pelo sucesso ou pela aprovação das pessoas. Passamos a viver pela fé, confiando que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e suficiente. Essa entrega não rouba nossa identidade, ela a revela. Se hoje você escolhe Jesus acima de tudo, escreva "Eu escolho Cristo" nos comentários. Seguir Jesus não é um evento isolado, é uma decisão diária. Há dias em que essa escolha parece leve e cheia de alegria, e há dias em que ela exige perseverança silenciosa. Mas é nesse compromisso diário que a fé amadurece e produz frutos que permanecem.
Deus promete satisfazer aqueles que têm fome e sede de justiça. Quando o coração aprende a desejar mais a presença de Deus do que qualquer outra coisa, Ele mesmo se encarrega de fortalecer, restaurar e conduzir. Permanecer em Cristo é permanecer conectado à fonte da vida. É nessa comunhão que o fruto nasce naturalmente. Sem Jesus, nossas forças se esgotam. Com Ele, até os dias comuns ganham sentido eterno. Cada oração, cada gesto de obediência e cada escolha feita em secreto são vistas por Deus. Ele honra aqueles que permanecem. Se você deseja continuar firme nessa caminhada, mesmo nos dias difíceis, escreva: permaneço em Cristo nos comentários. Pai amado, nenhuma palavra é suficiente para expressar a gratidão que existe em meu coração pela Tua graça, pela Tua paciência e pelo Teu amor constante. Tu és santo, mas ainda assim me recebes. És grande, mas cuidas dos detalhes da minha vida. Obrigado por me escolher, me chamar e me amar quando eu ainda não entendia nada disso. Hoje eu entrego meu coração por inteiro. Peço que o Teu Espírito trabalhe profundamente em mim, moldando meus desejos, alinhando minha vontade e fortalecendo minha decisão de viver para Ti. Que não seja mais sobre o que eu quero, sinto ou prefiro, mas sobre aquilo que Te agrada. Ensina-me a permanecer em Ti, a confiar mesmo quando não entendo e a obedecer mesmo quando é difícil. Que a minha vida reflita Cristo nos lugares visíveis e também nos secretos. Eu descanso na certeza de que Tu estás operando em mim, conduzindo minha história e completando a boa obra que começaste. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração representa o desejo do seu coração, escreva amém nos comentários.